de treliças, feita pela aluna Tamires Santos Fracalossi. Aqui a gente vai ter um resumo do que a gente vai abordar no trabalho. Vamos explorar as treliças isostáticas, que desempenham um papel fundamental na engenharia civil. Vamos entender suas principais características, como funcionam e, ao final, aprender a calcular as tensões nas barras utilizando o método de Ritz. Elas são estruturas lineares constituídas por barras retas, dispostas de modo a formar painéis triangulares, solicitadas basicamente por tração ou compressão. As características das treliças. Elas são consideradas rígidas e as dimensões da seção transversal são pequenas em relação ao comprimento. As cargas são aplicadas nos nós e o peso próprio geralmente é desprezado. Os nós das treliças são considerados perfeitamente articulados, ou seja, não impede rotações e não existe momento. Os materiais mais comuns utilizados são o aço, por sua grande resistência, e o alumínio, escolhido quando a redução de peso é um critério importante. Nome e funções das peças constituintes. Para descrever uma treliça, utilizamos termos técnicos específicos para cada posição da barra. Banzos são as barras periféricas da treliça. Banzo superior, a linha de cima da treliça, apoiada nas pontas, geralmente sofre compressão. Banzo inferior, a linha de baixo da treliça, apoiadas nas pontas, geralmente sofre tração. Montantes são barras verticais que conectam um banzo superior ao inferior, ajudam a manter o espaçamento e transmitir as cargas. Diagonais são as barras inclinadas. Elas são essenciais para o travamento da estrutura e para resistir ao esforço cortante. Nós são os pontos de conexão onde as barras se encontram. Na prática, são feitos com chapas de reforço ou conectores metálicos ou pregos. Os exemplos de utilização na construção civil. As treliças são amplamente empregadas em pontes, telhados de galpões e edificações industriais, devido à sua alta eficiência e custo reduzido. Aqui a gente vai ver alguns exemplos de pontes. Temos a ponte metálica treliçada, onde está passando aqui o trem. Cobertura de galpões industriais. E por último, uma estrutura de telhado em madeira em formato de tesoura. Agora a gente vai calcular as tensões nas barras pelo método de Ritz. A primeira parte é determinar as reações nos apoios usando as equações de equilíbrio. A segunda parte é corte a treliça ao longo de uma barra para analisar as forças internas nas barras restantes. A terceira parte é aplicar o método de Ritz nas seções cortadas, resolvendo o sistema de equações de equilíbrio para as forças internas. E a última parte é obter as forças nas barras da treliças, que podem ser de compressão ou tração. Agora a gente vai ver um vídeo de um exercício explicando pelo método de Ritz. Um papo sobre método da seção de Ritter, beleza? O que é esse método da seção de Ritter? Imagina a seguinte situação, você tem lá a sua treliça, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem essa treliça aí, e eu falo assim, qual é o normal na barra CE, certo? A gente viu até aqui, né, nas aulas anteriores, o método do equilíbrio de nós.
A gente viu que a gente sempre vai começar por uma barra com 2 nós, né? E depois a gente vai ir procurando barras adjacentes, que vai ter como número de incógnitas máximo 2 também, né? Então, por exemplo, se eu calculei esse nó com 2 barras, né? Eu tenho essas duas aqui como resposta. Qual o próximo nó que eu posso escolher? Se eu escolher o nó C, eu vou ter 1, 2, 3 barras desconhecidas e uma conhecida. Então não vale a pena, certo? É melhor eu pegar o nó B, que vai ter uma barra conhecida e 2 desconhecidas. Beleza, 2 incógnitas, 2 equações, consigo resolver. Só que presta atenção, eu estou pedindo normal na barra CE. Então imagina só, eu vou ter que resolver esse nó, depois resolver esse nó, para depois resolver esse nó, e aí sim conseguir calcular o normal na minha barra CE. Vai dar muito trabalho. Será que tem um jeito mais fácil de eu conseguir calcular ela? Claro que tem, que é exatamente essa aula, que é calcular pelo método da seção de Ritter. Como é que funciona esse método da seção de Ritter? Eu vou passar um passo a passo aqui bem rapidinho, porque a gente vai se aprofundar nele no exercício. Mas como é que funciona? Primeira coisa que eu tenho que garantir, é seguir essas regrinhas aqui. São 4 leis do método da seção de Ritter. Primeiro, eu tenho que cortar no máximo 3 barras e eu tenho que garantir, né, ou pelo menos me esforçar bastante para cortar a barra que eu preciso calcular, né? Segundo, descartar um dos lados da minha seção, que a gente vai ver no exercício como é que eu faço esse descarte, que pode ser por número de carregamentos, ou pode ser por quem vai estar com a barra que eu preciso calcular. Terceiro, normais saindo das barras cortadas, então toda vez que eu cortar minhas barras, eu vou desenhar os normais saindo dela. E quarto, equilibrar a seção que fica. Como assim? Olha só, como eu falei, primeiro passo, eu quero calcular, imagina que eu quero calcular essa barra aqui de baixo. Então eu garanti que eu passei a minha seção cortando exatamente a minha barra aqui embaixo. E são 1, 2, 3. Então cortei no máximo 3 barras, certo? Qual é a segunda coisa que eu faço? Descarto um dos lados. Por exemplo, aqui eu descartei o lado direito. Vamos supor que, por exemplo, eu quisesse calcular essa barra aqui, que está na vertical. Bem, eu cortando essas 3 barrinhas aqui, o lado que vai ter a barra vertical é o lado esquerdo nesse caso, né? Então, de fato, eu vou jogar o direito fora. Mas se eu quisesse calcular essa outra barra aqui e eu não quisesse passar a seção nesse ponto, se eu quisesse calcular essa barra e não quisesse passar a seção nesse ponto, eu poderia passar aqui do lado e descartar o lado esquerdo, já que eu quero calcular a barra do lado direito. Então, esse é o primeiro motivo de escolha qual lado vai ficar. Ou simplesmente, sei lá, se aqui tiver 200 carregamentos e aqui tiver um só, é muito mais fácil eu me livrar desses 200 e calcular um só do que descartar um só e ficar com 200 carregamentos. Então, assim, a escolha de qual lado eu vou ficar tem que levar em conta qual barra eu quero calcular e qual lado é mais fácil, tá? Esses 2 pontos são bem importantes. Como eu falei, o terceiro passo, a gente sempre desenha os normais saindo das barras que eu cortei. E por fim, né, eu coloco os carregamentos lá da seção que eu fiquei e calculo o equilíbrio. Esse é o passo a passo que a gente precisa seguir, tá? Então vamos ver isso no exemplo agora, né? Pode ter ficado um pouquinho abstrato assim, entender, mas a gente já sabe como que a gente já tem agora uma intuição do que precisa fazer. Já que a gente tem uma intuição, vamos fazer direto agora. Vamos lá, nossa solução para aquela treliça inicial. Primeira coisa, diagrama de corpo livre e reações de apoio. Preciso das reações de apoio porque quando eu descartar um dos lados, o outro lado vai ter reação de apoio, né? Então a gente precisa garantir esse cálculo, tá? Então olha lá, tá aí nossa treliça, esse é o diagrama de corpo livre, coloquei aqui, tirei os meus apoios e coloquei minhas reações, e agora é só calcular, somatório de forças horizontais igual a 0, HA vai ter que ser igual a 100, calculado. Somatório de momentos em A igual a 0, tudo que está no sentido anti-horário positivo, tudo que está no sentido horário negativo. Com isso, a gente calcula que o nosso VF é igual a 211,11 kN. E, por fim, a gente faz um somatório de forças verticais igual a 0. E, VA mais VF, eu já tenho VF, menos 500, que é um do cara para baixo, tem que ser igual a 0. Então, a gente calculou o nosso VA e também tem que ser igual a 288,89 kN. Beleza, vamos começar então a usar a nossa seção de Ritter. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Cortar no máximo 3 barras, uma sendo a que eu preciso calcular. Se eu conseguir cortar a barra que eu preciso calcular, é maravilhoso, né? Que eu já garanto, cortei 3 barras e ainda cortei a que eu precisava calcular. Perfeito, já está feito o que a gente precisava analisar. Quando eu já cortar a barra que eu preciso calcular, o meu critério de escolha dos lados é ver qual que vai ter menos carregamento ou qual que vai me dar menos trabalho, tá? Então, cortei aqui minhas 3 barrinhas. O próximo passo é descartar um dos lados da seção. E olha só, eu descartei o lado esquerdo, mantive o lado direito. A gente sempre desenha os normais, saindo das barras que eu cortei, né? E por fim,
que a gente coloca os normais saindo da barra, né? Isso é importante. N1, N2 e N3. Eu sempre numero de cima para baixo, tá? Mas você pode numerar de baixo para cima, tanto faz, né? Mas a gente sempre desenha os normais saindo da barra. Então, ó, descartei um dos lados, que eu considerei que o lado esquerdo era mais difícil de ser usado, então vou analisar o lado direito, que aqui tem um apoio do primeiro gênero. É mais fácil a gente calcular um apoio do primeiro gênero do que o segundo, que tem duas reações, né? Então é importante garantir isso. E a gente também tem que ver se tem algum carregamento, né? Todo carregamento que tiver no lado direito, que a gente manteve, ele tem que continuar, certo? Então, ó, a gente vai fazer o quinto passo, que é o equilíbrio da seção que fica. Então, olha só o que a gente vai fazer, ó. Essa foi a seção que ficou. E olha que interessante, ó, eu tenho uma reação de apoio, que é o 211,11, e esse carregamento de 100. Todo o resto eu joguei fora, tá? Então, isso é importante de ser garantido. Beleza, então como é que eu faço agora o equilíbrio? Nesse método da seção de Ritter, mais especificamente nesse módulo que a gente está vendo, barras primárias, o que eu vou definir como barra primária e no outro módulo que são barras secundárias, método da seção de Ritter para barras secundárias. Barras secundárias são as barras que eu cortei em diagonal, tá? Todas as barras que são horizontais eu estou chamando de primária. Então, nesse módulo, a gente também está aprendendo a calcular somente, né, como que a gente calcula esses esforços horizontais. No módulo de barras de método de seção de Ritter para barras secundárias, eu vou ensinar como que a gente calcula a diagonal, que são regrinhas um pouquinho diferentes, mas que é bem tranquilo também, tá? Beleza. Então, qual é a regra quando a gente está calculando essas barras primárias, né? Usando o método da seção de Ritter para as forças horizontais. Se eu quiser calcular o N1, é só eu fazer o somatório de momentos em alguma das rótulas que suma com N2 e N3. Por exemplo, eu posso fazer o somatório de momentos nessa rótula aqui, ó, que N2 e N3 vão sumir, e N1, ó, vai ter um braço de alavanca que eu vou conseguir calcular. E se eu quiser calcular N3, é o mesmo princípio. Tem que sumir com N1 e N2. Ou seja, eu preciso fazer um somatório de momentos em D igual a zero, que é exatamente o que a gente vai fazer agora. Somatório de momentos no ponto D tem que ser igual a zero, que é exatamente esse pontinho de cima. Se o somatório de momentos no ponto D tem que ser igual a zero, eu sei que o meu N2, que é centrado no D, vai ter que ser N2 vezes zero, né? Então, ó, N2 vezes zero vai sumir. Beleza, sumimos com N2. Quero manter só N3. N1, ó, centrado em D, vai sumir também. Vai dar mais N1 vezes zero. Sumiu também. Sumimos com esse cara. O que eu tenho? Ó? Tenho esse N3 vezes 4, que é o braço de alavanca lá com relação ao ponto D, ó, no sentido horário, que nesse caso eu vou considerar positivo, tá? Para o caso de cálculo de normal, tá? Então eu vou ter mais 4 vezes N3. E olha só, esse 100 também é centrado, né? Então vai dar mais 100 vezes 0, 100 também não vai entrar na nossa conta. Olha que maravilha, né? Sumir com dois caras e ainda sumir com um carregamento que ia me atrapalhar. E sobrou só esse 211,11, que eu vou multiplicar por 3, ó, que é o braço de alavanca com relação ao ponto D, né? Nesse caso, negativo no sentido anti-horário, né? Se eu definir o positivo no horário, o negativo fica no anti-horário. Então, menos 211,11 vezes 3. Tudo isso tem que ser igual a zero. Fazendo essa continha, eu calculo que o meu N3, que é igual exatamente ao nosso objetivo do exercício, que é o normal da barra CE, é igual a mais, sempre que der, por isso que a gente sempre desenha os normais saindo da barra, tá? Porque se der positivo é tração, se der negativo é compressão. Mais 158,33 kN, tá? O que eu vi com esse exercício? Que eu consigo calcular o normal da minha barra NE de um jeito muito mais simples, de um jeito muito mais rápido, e olha só, com uma equação só. Se eu tivesse que usar método de equilíbrio de força, eu ia ter que fazer equilíbrio desse ponto e desse ponto. Considerando que para cada ponto eu tenho duas equações, eu ia fazer 1, 2, 3, 4, 6 fórmulas. Eu ia ter que fazer 6 fórmulas até chegar no NCE, o que garante que eu posso acabar errando com mais facilidade. A seção de Ritter não. Eu cortei 3 barras, sumi com um lado, fiz os normais saindo da barra, fiz somatório de momentos num ponto que some com duas incógnitas e com uma equação só eu calculei o normal na minha barra. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí! Por fim, concluímos que as treliças isostáticas são estruturas cruciais na engenharia, caracterizadas por serem solicitadas por tração ou compressão e amplamente utilizadas em pontes e telhados industriais. O trabalho enfatizou que os nós são considerados articulados e que o
método de HIT é a ferramenta essencial para calcular as forças internas nas barras. Em síntese, o domínio dessas estruturas e do método de cálculo é fundamental para o dimensionamento seguro e eficiente de construções leves e econômicas. Aqui está as referências para o trabalho.